Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Além do CNPJ no YouTube. Quero agradecer imensamente o fato de você estar aqui, principalmente se você me conhece do Instagram, que foi quando eu comecei a produzir conteúdo por aquela rede e percebi que era uma demanda latente nesse mercado de empreendedorismo sobre um empreendedorismo mais vida real, mais focado na aplicabilidade, de como você de fato sair dessas teorias absolutas e absurdas que muitas vezes você ouve aí no mercado e ir para o negócio tradicional. Desde startups até grandes empresas, é possível você aplicar o modelo tradicional de negócio, que é a vida real, que não é o empreendedor andando de Ferraris, fazendo surf em Ibiza, não que não possa, inclusive também quero, mas não necessariamente é essa a vida do empreendedor. Empreender é duro, empreender é complicado, empreender é solitário. E empreender também muitas vezes exige muita maturidade e principalmente muita resiliência, porque a gente sabe, e quem já empreende sabe, que as vontades de desistir, de largar a mão, de jogar tudo para o alto, existem mais do que a gente possa imaginar. Então é a hora de a gente falar. Eu acho que já chegou o momento das redes sociais largarem um pouco esse lifestyle e é a hora de a gente começar a falar de vida real. E foi esse apelo que eu trouxe para o Instagram, até como uma forma de me expressar, como um diário, sabe? Um lugar que eu pudesse colocar lá as minhas rejeições, as minhas objeções, os meus dramas como empreendedor. E no final das contas acabou dando muito certo, né? Então esse canal do YouTube é jovem, é uma rede social que a gente está entrando agora, como Além do CNPJ. E esse é o segundo vídeo do canal oficial. Os vídeos que já possuem nesse canal são vídeos que foram produzidos no Instagram e postados no YouTube, mas esse é o segundo vídeo que estamos produzindo especificamente para YouTube. Nesse segundo vídeo eu vou falar sobre a minha trajetória empreendedora. Estou separando a minha jornada do momento que eu nasci até os dias de hoje. No primeiro vídeo eu dividi, desde a minha infância praticamente, os primeiros traços empreendedores que eu fui identificando, até o momento que eu estudei, qual faculdade eu fiz, qual curso eu fiz e o momento que eu me tornei CLT e lá fui aprendendo, galgando posições e aprendendo a empreender, mesmo não necessariamente empreendendo. E aí cheguei no momento que eu contei para os meus pais, que foi o final do vídeo anterior, que eu iria empreender, qual foi a reação deles e qual foi o impulso que eu tive para de fato empreender ou não. Agora o vídeo de hoje vai ser: vou empreender, o que vou fazer e como foi. Vou contar do momento que eu comecei a empreender até os dias de hoje. Vamos lá. Começando, é importante falar que nesse período de CLT, que como eu falei no último vídeo, se você não assistiu, sugiro que você assista rapidinho, você mata esse assunto para pegar o fio da meada. Como eu falei, eu estava ganhando muito bem. E ganhando muito bem como CLT, eu consegui juntar 100 mil reais. E disse, agora, com esses 100 mil reais eu tenho capital para investir numa empresa. Mal sabia eu que 100 mil reais não é nada, mas pode ser muito para o grau que você está. Mas 100 mil reais não é nada. É importante eu falar isso porque nas próximas aulas que a gente for falar, nos próximos vídeos que a gente for fazer sobre financeiro, 100 mil reais a gente queima. Financeiramente, numa empresa, num PJ, né, numa pessoa jurídica, 100 mil reais a gente queima muito fácil se a gente não tiver gestão. Mas 100 mil reais naquele momento para mim foi o maior dinheiro que eu já tinha visto na minha vida. Foi o maior dinheiro que possivelmente minha família viu numa conta. E era uma vitória muito grande, aquela conquista de juntar 100 mil reais. E aí comecei a procurar nichos para empreender. Em algum momento da minha vida, naquele comecinho, eu achava que o sucesso que eu teria estava no nicho, no negócio, no mercado, certo? Que eu ia entrar. Hoje, olhando para trás, eu vou fazendo sempre esse paralelo, eu digo, e é uma das coisas que eu defendo bastante no Além do CNPJ, que qualquer nicho é bom, qualquer mercado é bom se você for bom. Por que eu digo isso? Por experiência própria, e eu vou amarrar isso no final, falando sobre esse qualquer nicho é bom se você for bom. Comecei a pensar em coisas de empreender, qual mercado eu iria entrar. Minha sogra trabalhava na época numa empresa de papel toalha. Aquele papel que é dobrado, enquanto você puxa um no dispenser, sai outro, porque ele tem uma dobra aqui, um puxa o outro, e é usado para enxugar a mão, papel toalha de banheiro. O rapaz que vendia isso, que era a empresa que ela trabalhava, ganhava muito dinheiro, aparentemente, e isso sempre é o jeito que as pessoas enxergam os empresários, sempre o empresário ganha muito dinheiro. Olhando para trás agora também talvez era uma coisa meio furada, eu achava isso pelo que os outros falavam, mas no final às vezes o cara simplesmente estava enfrentando o que todo empresário enfrenta, né? Que ganha dinheiro e no final lá às vezes nem está deixando lucro. Mas eu tinha decidido ir por esse caminho, já tinha verificado quais iam ser as possibilidades, quais eram as máquinas que eu ia precisar. Entre maquinário, o investimento inicial em maquinário eu ia gastar 60 mil reais,
a compra inicial, porque eu ia comprar bobinas de papel, que essas bobinas nessa máquina passariam cortando e dobrando. Entre material inicial, matéria-prima inicial, eu ia gastar uns 25 mil reais. Resumindo, meu investimento já tinha ido todo embora. E aí eu ia alugar um espaço e não ia contratar inicialmente ninguém. O porquê é legal eu falar de fato como que foi esse início. Porque isso mostra a imaturidade gigante que eu tinha com os meus 23 anos resolvendo empreender. Porque a minha pretensão era produzir de noite, eu mesmo, e eu perguntei se era possível produzir à noite, ele falou que precisava de 2 pessoas, mas um ajudante já dava conta se um soubesse. Então eu iria fazer os treinamentos e ia contratar um ajudante para trabalhar overnight, trabalhar o turno da noite comigo. E de dia eu faria as vendas, o comercial todo, o administrativo, eu ia fazer tudo isso. De fato, possivelmente eu ia quebrar, porque o meu investimento estava sendo muito alto de maquinário. Eu não tinha muito crédito na época, então eu ia pagar à vista. E na época, pelo desconto que eu ia ter, eu ia preferir pagar à vista. Outro erro aí, porque às vezes você não pode comprometer o seu caixa, mesmo que você pague juros, mesmo que você pague parcelado. Quando você parcela, a sua própria empresa vai gerando caixa. A própria máquina adquirida gera fluxo de caixa, gera lucro para ela mesma se pagar. E eu já ia colocar o dinheiro todo. De fato, eu ia quebrar. De fato. Olhando para trás, não tinha como. Só se eu conseguisse mais dinheiro e coisa do tipo que possivelmente eu não conseguiria. Enfim, porém, nesse momento que eu estava ainda CLT e comecei a comentar com algumas pessoas que eu queria sair do negócio, da empresa que eu trabalhava e queria empreender, um amigo meu tinha uma empresa de vidro relacionada a lousas de vidro e ele tinha inventado a lousa de vidro e disse: Felipe, eu não estou dando conta de vender, tá muito difícil, tá tendo muita demanda, eu estou com demanda reprimida. Vem aqui conversar. Fui lá conversar com ele, nós conversamos e verificamos. Era uma empresa muito informal ainda, funcionava na sala da casa dele, no meio das Barbies da filha, coisa realmente informal, mas era uma empresa com potencial, inclusive cresceu demais. E aí a gente conversou, avaliou todas as possibilidades e chegou no denominador comum. Eu vou entrar com 100 mil reais e esses 100 mil reais vai ser 50% da empresa. E aí a gente começa a trabalhar junto para fazer o negócio crescer. Atitude olhando para trás que eu não faria, tá? A empresa naquele momento não valia 200 mil reais, porque ela faturava 60 mil chutando muito alto. Na verdade, 60 mil foram os meses que mais faturou. Em contrapartida, como eles não fechavam mês fiscal, eles não fechavam caixa, no mês anterior eles praticamente não tinham vendido, aí no mês anterior tinha vendido de novo bastante. Então, quando você puxava pela média, eles estavam vendendo uma média de 40 mil reais. Estava com o imposto atrasado, que eu já sabia de uma parte, mas depois que eu entrei eu descobri que o imposto era 3 ou 4 vezes mais caro, né, a dívida. Então, eu não fiz uma due diligence. Due diligence quer dizer o seguinte, é quando você faz uma diligência, quando você faz uma... Vamos fechar? Vamos entrar? Vamos virar sócio? Vamos, mas peraí. Agora deixa eu ver se tudo isso está certinho, se não tem um passivo trabalhista, se o imposto que a gente combinou que está atrasado é realmente isso. N coisas que a gente foi colocando no papel, que foi combinado, mas no final essa due diligence, esse levantamento não foi feito da maneira adequada, eu nem sabia como fazer. Eu tenho até hoje o questionário que eu fiz, porque antes de ir para lá eu já tinha uma noção, porque eu estudava empreendedorismo pela internet, e aí eu já tinha uma noção das coisas que perguntar. Olhando o questionário é muito engraçado a imaturidade que eu tinha, e é uma delícia olhar isso, olhar para trás e ver aquele menino de 23 anos, sonhador, querendo empreender, avaliando um negócio para ver se ele estava bom ou não para ser comprado, para ser adquirido. De novo, hoje, o Felipe empreendedor de hoje não teria entrado nessa empresa. O Felipe empreendedor de hoje não teria pago o valor que ela foi paga. Mas a preparação é uma coisa que a gente só adquire depois que a gente se atira, entendeu? A vida é assim. Se a gente esperar estar preparado para dar o próximo passo, a gente nunca vai dar o próximo passo. Da mesma forma que eu não estava 100% preparado para aquele passo que eu estava verificando se era possível ou não dar, eu não estou tão bem preparado para o próximo passo que eu estou dando hoje, na minha estrutura, nos meus negócios, no meu grupo, na minha holding. Não estou. Então, a partir do momento que o próximo passo, quando você olha lá e fala, o próximo passo é confortável, esse passo é pequeno para você. O próximo passo sempre tem que ser desconfortável, um pouquinho medonho, um pouquinho arriscado. Claro, com risco controlado, mas tem que ser arriscado, porque senão você está de fato constatando que o próximo passo para você é pequeno e você está jogando na sua zona de conforto. E quem joga na zona de conforto cresce a passos lentíssimos ou não cresce ou regride. Então avalia isso aí. E aí eu entrei no negócio, como eu falei,
Olhando para trás eu não faria isso, mas foi essencial. Se eu tivesse que voltar no tempo e tomar a decisão se faria ou não isso, lógico que eu faria. Porque foi exatamente... Apagar o meu passado é jogar fora a minha sabedoria atual. Porque foram esses erros e essas vivências do passado que me trouxeram a sabedoria de hoje. Então jamais eu poderia desdenhar de uma oportunidade dessa. Mas por que eu estou comentando disso para vocês? Por que eu estou comentando que eu não entraria nesse negócio avaliando friamente? Eu estou comentando que decisões muitas vezes erradas, quando você coloca esforço, vontade e trabalho duro, elas são compensadas. Então muitas vezes que você toma uma decisão errada, não tem problema. Se você trabalhar, focar e fazer o negócio acontecer, sempre avaliando riscos, você vai dar conta. Você vai dar conta, você vai crescer, você vai prosperar, errando, acertando, falindo, prosperando, falindo, se reerguendo. Você vai conseguir, porque essas coisas, elas funcionam dessa forma. No mundo do empreendedorismo, muitas vezes o lucro intelectual que vem primeiro do lucro monetário. Então é importante você ter essa sabedoria, entendeu? Ter essa visão, para entender muitas vezes os percalços no meio do caminho. Mesmo você pensando em desistir, você tem que saber que é necessário às vezes você aprender. Entrei nessa empresa, era uma empresa de vidro relacionado à comunicação visual, a gente fazia painel, lousa, etc. O meu sócio na época também fazia bastante coisa relacionada à comunicação visual, que foi o ramo que ele veio, né? Então a gente fazia adesivação de paredes com adesivos e coisa do tipo. Aí uma das coisas que eu comecei a aplicar foi justamente um controle financeiro, fechamento de caixa, registramos todos os funcionários que não eram, começamos a focar numa prateleira de produtos bem definida, paramos de trabalhar comunicação visual e começamos a trabalhar focado em vidro. Enfim, começamos a fazer todo esse trabalho e começamos a crescer. Atender demanda reprimida que de fato tinha. Aí quando a gente começou a crescer, a gente era o único que vendia esse produto no país na época. Isso foi em 2013. 2013, éramos o único. Aí, logo que eu entrei, em 2014, apareceu um concorrente grande de lousas no mercado, que já vendiam lousas de madeira e tudo mais, e aplicaram a lousa de vidro no mercado. E aí nós sumimos do Google, o que a gente aparecia nadando de braçada, sumimos porque o nosso site era muito ruim. E aí fizemos uma correria gigantesca para reformular o site. Foi aí que eu conheci e comecei a me aprofundar do que era o marketing digital, o que é Google AdWords, SEO, etc. Crescemos. Eu lembro muito legal, uma coisa muito bacana. Eu e o Johnny, meu sócio, da época a gente estourou um champanhe quando a gente atingiu o nosso primeiro 100 mil reais de faturamento, eu, o Johnny e toda a equipe. Cara, foi uma trajetória muito, muito gostosa. Eu olho para trás assim, com todos os erros que nós tivemos, todos os acertos, é uma coisa que eu tenho muito carinho por todo esse período. Inclusive, o Johnny é meu amigo, um dos meus grandes amigos até hoje, um cara que eu tenho um carinho imenso, um cara que me ensinou muito. Foi uma troca muito legal que nós tivemos. E aí, começamos a crescer. Beleza. Só que eu tinha um negócio chamado Síndrome do Shark Tank. Quem criou o nome dessa síndrome fui eu mesmo. Por quê? Porque eu assistia Shark Tank e todas as empresas que eram investidas eram empresas de tecnologia, eram empresas altamente escaláveis. E eu vendia lousa que cada uma era um tamanho. A lousa se adaptava ao tamanho da parede do cliente. Então eu tinha que produzir um vidro para cada parede. Eu não tinha escala. Ainda mais se a lousa era personalizada, com tabelas e tudo mais, que eu tinha que colocar o logotipo do cara, era altamente personalizado. E isso me fazia ficar louco, porque eu não tinha escala, eu não tinha tecnologia, eu não tinha nada. Eu era uma empresa de vidro. E ainda projetando o futuro, eu falava, a lousa uma hora vai deixar de existir, porque a tecnologia vai chegar. E comecei a entrar nessa paranoia. E aí falei pro Johnny, a gente precisa criar um grupo de empresas e que nesse grupo a gente vai ter que atrelar empresas de tecnologia, mais ou menos com... Quando a empresa estava faturando seus 120 mil reais mensais, em pleno crescimento, eu convenci o Johnny de criar um pool de empresas. Nós tínhamos uma casa muito grande na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Nós reformamos essa casa pra caramba, telhado e tudo mais, era uma casa alugada, gastamos dinheiro forte nessa casa, deixando ela bem bonita, num clima meio coworking, com várias salas e tudo mais. E aí eu comecei a conversar no mercado, o pessoal da agência que atendia a gente. Ô pessoal, estou investindo em empresas, se você tiver uma ideia de negócio, traz aí para mim. E aí comecei a soltar isso pro mercado para justamente criar essa energia, essa onda, para que as pessoas viessem me procurar com oportunidades. E de fato começou a acontecer. Bom, gente, mas esse vídeo já está cumprido. Querendo ou não, contar uma história de 10 anos empreendendo praticamente, é muito longa a história para a gente conseguir trazer os detalhes importantes que pode gerar insight para vocês de forma tão rápida, né? Então eu estou tentando ser o mais sucinto possível sem deixar os detalhes que eu considero importante de fora. Vou dividir esse vídeo em mais uma etapa.
Então, a minha história empreendedora, do começo, infância, até os dias de hoje, a gente vai dividir em 3 etapas. A primeira, que eu já falei da minha infância, o que eu estudei, o que eu comecei a trabalhar como CLT, os primeiros insights e inputs empreendedores que eu comecei a sentir, até o momento que, de fato, eu defini empreender. O segundo vídeo é esse, que eu falei as minhas primeiras impressões como empreendedor, qual foi os insights que eu tive e os aprendizados que eu fui adquirindo no meio tempo, percebendo que às vezes a gente não precisa estar 100% preparado para dar um próximo passo. Até o momento que, com as paranoias e dramas que o empreendedor vive, comecei a questionar o meu modelo de negócio, querendo abrir mais formas de renda, mais fontes de renda. E agora, no terceiro vídeo, no próximo vídeo que eu vou postar aqui, eu vou falar da hora que eu convenci o Johnny a me apoiar em abrir vários negócios escaláveis, altamente escaláveis, recheados de tecnologia, para a gente conseguir investimento no Shark Tank, até o momento que nós nos vimos com 11 CNPJs funcionando ao mesmo tempo na casa da Vila Mariana, todos eles com nichos diferentes, como foi trazer o WSOP para o Brasil, a viagem para Vegas e tudo mais, até os dias de hoje, como que funciona a minha vida empreendedora, como que funcionam os meus negócios, o que isso me possibilitou, quais foram os aprendizados principais e tudo mais. Com certeza, nesses 3 vídeos, você está tendo diversos insights que por algum momento você já passou ou algum momento possivelmente você está. Queria agradecer demais se você ficou até agora no vídeo. Não esquece, por favor, de dar o like nesse vídeo se por acaso você curtiu. É uma forma de feedback para mim. Se tem alguma crítica construtiva, coloca aqui nos comentários. Esse é o segundo vídeo de uma série que a gente vai começar, então todo feedback construtivo é muito importante pra gente. Não esquece também de ativar o sininho, porque são as notificações que o YouTube te manda a cada vídeo novo que a gente vai postar por aqui. Se você por acaso não está inscrito, se inscreva no canal e sem deixar de lembrar que o Além do CNPJ começou no Instagram. Lá é uma forma mais rápida e dinâmica de falar de empreendedorismo no dia a dia. É um jeito que você pode consumir conteúdo muito bom e muito aprofundado do dia a dia de um empreendedor de forma rápida durante os compromissos do dia. Então, se você está vindo do YouTube e está nos conhecendo por aqui, vai ser um prazer receber você no Instagram e ver que essas redes estão se conversando e, de fato, todo o conteúdo que a gente está produzindo, seja para a rede A, B, C ou D, estão convertendo para o mesmo objetivo, que é disseminar o empreendedorismo no Brasil. Mais uma vez, obrigado por ficarem comigo até agora. Nos vemos na parte 3 do vídeo. Sucesso!